Atos capítulo 2, ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Notem o versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Versículo 14: então Pedro se levantou com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus, todos habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia, 9 da manhã. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei no meu Espírito Santo sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos parar por aqui por enquanto. Deixa eu colocar vocês no contexto de Atos capítulo 2. Jesus havia morrido e ressuscitado no primeiro dia da semana, no dia da Páscoa. Quando no calendário judaico ocorria a Páscoa, 50 dias depois ocorreria a festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes era um dos sábados cerimoniais, era realizada depois das 7 semanas de colheita que o povo de Deus realizava. Toda vez a Páscoa ocorria, 7 semanas de colheita, e para agradecer a Deus pelos alimentos, a festa do Pentecostes ocorria. Na época de Israel, não havia uma separação entre aquilo que era de Deus e aquilo que era um trabalho no dia a dia. Não havia. Nós separamos vida espiritual, vida secular, separamos lazer, nós separamos. No povo de Deus as coisas poderiam ser realizadas com focos diferentes, mas Deus estava sempre presente em tudo.
não havia separação. Eles sabiam que se havia colheita é porque Deus havia abençoado, então havia algo para agradecer. E tudo aquilo que era realizado, sempre existiam momentos para agradecer a Deus, e havia sempre a intenção clara de expressar para Deus o reconhecimento que eles tinham para com tudo aquilo que Deus fazia por eles e através deles. E uma dessas cerimônias era a cerimônia do Pentecostes. Mas o que estava acontecendo especialmente nessa festa? Em primeiro lugar, Jesus havia morrido, ressuscitado, e vocês sabem que Jesus passou dos 50 dias, os 40 primeiros dias, Jesus passou aqui ainda na terra. Claro, havia como Deus, já um relacionamento entre o Pai e o Filho, mas Jesus não tinha definitivamente voltado para o céu. Depois do 40º dia ele volta, e algumas coisas acontecem no céu. Uma delas, aquilo que Jesus havia feito aqui na terra, o seu sacrifício, a sua vida, havia um processo celestial, não é meu tema hoje, mas houve um processo celestial, para que aquilo que Jesus havia feito, pudesse oficialmente ser validado, aprovado pelo céu, pelo Pai, para que Jesus fosse aceito como sacrifício. E Paulo reforça isso em Romanos ao dizer que assim como por um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado veio a morte, assim por um homem veio a salvação através de Cristo. Jesus é o Salvador, é o Cordeiro de Deus. Então, no momento em que no céu ocorreram uma série de coisas que o sacrifício de Jesus foi aceito, definitivamente. Agora, legalmente, o céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo teriam a liberdade de atuar na raça humana, porque Jesus havia pago a conta daquilo que Adão havia perdido no Éden. Vocês sabem que muitas coisas foram prometidas por Deus e foram feitas por Deus no Antigo Testamento. Por exemplo, nós sabemos que Enoque foi levado para o céu vivo. Vocês sabem disso. Vocês sabem que Elias foi levado para o céu vivo. Vocês sabem que Moisés foi levado para o céu, ele foi ressuscitado. O livro de Judas, que tem um capítulo, no versículo 9 diz, Satanás não queria permitir, queria disputar o corpo de Moisés, no sentido de entender que ele deveria ficar, mas o céu entendeu que não, e Moisés foi levado após a sua ressurreição para o céu, e isso fica evidente em Marcos, por exemplo, capítulo 9, no Monte da Transfiguração, quando Elias e Moisés aparecem para Cristo. Por que estou dizendo isso? Se Jesus não tivesse, estou citando um exemplo, se Jesus não tivesse morrido na cruz, se o seu sacrifício se não fosse aceito, Enoque, Elias e Moisés morreriam, mesmo já estando lá. As promessas, cada sacrifício de um cordeiro, cada cerimonial no santuário, só que foram aceitos, só poderiam ser realmente aprovados quando Jesus tivesse feito o que havia vindo fazer aqui. Mas o sacrifício havia sido aceito, e agora legalmente a raça humana poderia ser ajudada, apoiada, orientada, protegida, guardada pelo céu de forma legal. O preço já havia sido pago, e agora o Espírito Santo, que já atuava no Antigo Testamento, teria uma liberdade extraordinária de agir. Jesus havia dito que quando ele fosse para o Pai, o outro Consolador viria, e a palavra usada para outro, no grego, existem duas palavras para o termo outro: outro da mesma espécie e outro de espécie diferente. Eu posso falar assim: o elefante é de uma espécie, os cachorros são de outra espécie. Esse outro, espécie diferente.
Mas quando Jesus diz assim, eu vou voltar para o Pai, e o outro Consolador virá, esse outro, usado para Jesus e para o Espírito Santo, é o outro da mesma espécie, Jesus dizendo, Ele é Deus como eu sou Deus, e Ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Então Jesus vem, há um versículo aqui em Atos capítulo 1, que quando Jesus estava terminando o seu relacionamento com os discípulos, dizendo que voltaria para o Pai, ele diz assim, no versículo 4 do capítulo 1, e Jesus comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus havia feito um pedido para os discípulos, que eles não se ausentassem de Jerusalém. E qual era a promessa? O que Jesus estava dizendo? Qual era o objetivo de Jesus ao dizer que o Espírito Santo viria sobre eles? Qual seria a função do Espírito Santo nesse momento da história? Antes ainda de falar do que o Espírito Santo fez aqui, qual era o contexto aqui? Por que existiam pessoas de várias nações aqui? Por que pessoas de várias línguas? A gente tem que lembrar, e esse é um assunto, parece um assunto simples, mas o assunto de Atos capítulo 2, é um assunto que tem sido interpretado de uma maneira, vamos dizer assim, falo com carinho, com respeito, mas não criticando pessoas, mas tem sido interpretado de uma forma equivocada, e o fato de ser interpretado de uma forma equivocada, tem levado milhões, não é alguns, milhões e milhões de pessoas, numa direção que não é a direção bíblica, porque há uma confusão no versículo 4, quando Lucas, que escreve Atos, escreve que eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. O destaque que a maioria do mundo cristão hoje dá, é da importância do dom de línguas. E entendem que o dom de línguas é o dom dado por Deus para comprovar que uma pessoa foi batizada pelo Espírito Santo. E as pessoas em geral, estou falando porque convivo com isso, e as pessoas em geral lutam, buscam, choram, fazem cultos, para que possam falar em línguas, nas línguas que nós vamos falar daqui a pouco, para que entendam que foram batizados pelo Espírito Santo, e se sintam agora muito mais perto de Deus. Uma vez alguém disse para mim assim, o senhor é um homem de Deus, o senhor é um homem dirigido por Deus, só falta uma coisa para o senhor ser plenamente dirigido por Deus. Eu falei, o quê? Falar em línguas. O senhor não fala em línguas. Pessoa sincera, não falou por mal, porque entendeu que o assunto do falar em línguas era algo que comprovaria a presença do Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo. Seria isso uma verdade? Seria isso que comprova? Seria o falar em línguas, segundo nós temos hoje, aquilo que comprova que alguém foi batizado pelo Espírito Santo e que tem o Espírito Santo? Será que é essa forma que Jesus nos deu para identificarmos isso? E você vai me dizer, pastor, por que isso é importante? E eu vou explicar por que é importante, e vocês vão entender o contraste disso. Em primeiro lugar, por que existiam pessoas de várias nações aqui? Porque o povo de Deus, escutem isso, para vocês entenderem, e vocês vão se relacionar com pessoas que precisam dessa orientação, e vocês vão entender a importância disso na medida que eu vou falar aqui. Por que existiam pessoas de várias, quase 15 nações aqui? Porque desde o ano 722, quando a Síria invadiu as 10 tribos do norte, os assírios espalharam o povo de Deus para o mundo.
Depois, no ano 605, Nabucodonosor, pela Babilônia, invade Judá e Benjamim. Os levam para a Babilônia, depois até retornam um pouco, mas muitos ficaram espalhados pelo mundo. E imagine, 700 anos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, imagine, aqueles que estavam lá falavam hebraico, aramaico. 100 anos depois, 200 anos depois, 300, 200, 100, 700 anos depois, os netos, bisnetos e assim por diante, já não falavam mais aramaico e grego, aramaico e hebraico. Mas apesar de não falarem, vinham para Jerusalém, na festa do Pentecostes, justamente para agradecer a Deus. Isso, as festas cerimoniais, os sábados cerimoniais no Antigo Testamento, eram eventos importantíssimos para o povo de Deus, e o Pentecostes era um evento muito importante. Então não importava se falavam outras línguas, eles vinham para Jerusalém. E agora olha o contexto ainda maior. Ao mesmo tempo que vieram para a festa do Pentecostes, Jesus havia voltado para o Pai e havia dito para os discípulos: fiquem em Jerusalém. E aonde os discípulos ficaram? Não só os 12, mas especialmente os 12, ficaram aonde? No lugar que chamamos de cenáculo. O que era o cenáculo? Era o segundo andar de uma casa, provavelmente na casa da mãe ou tia de Marcos. E o que eles ficaram fazendo ali nesses 10 dias? Eles ficaram buscando a Deus, eles ficaram reunidos, se santificando. Pedro com certeza disse assim: eu neguei. Os discípulos disseram: ele nos aconselhou, ele falou com a gente, mas nós não tivemos forças. Vocês se lembram quando Jesus foi preso, que somente João ficou mais perto, que todos ficaram com medo? E ali no cenáculo, eles perceberam, eles se lembraram de tudo que Jesus havia dito, mas que eles foram fracos, eles não se entregaram, eles viveram um período com Deus, mas eles não se colocaram nas mãos de Deus o quanto deveriam ter se colocado, e agora percebem isso, e começam a buscar a Deus como nunca, começam a orar, um diz para o outro: minha luta era essa, a sua luta era essa, e começaram a se unir. E nesse período de comunhão com Deus e de entrega, se colocaram numa condição para que Deus pudesse entrar no seu coração, para que o Espírito Santo pudesse agir no coração deles. Até então, os apóstolos de uma maneira ou de outra dirigiam a própria vida. Eles ouviam o que Jesus falava, mas ao mesmo tempo que ouviam, eles não se deixavam. Uma coisa é entendermos, uma coisa é conhecermos a palavra de Deus, outra coisa é nos submetermos à ação do Espírito Santo, para que Ele use o conhecimento, as palavras, as orientações, a teologia, para transformar o caráter da gente. Queridos, transformação de vida, transformação de caráter, não acontece por sorte, não acontece só porque eu falo, há um processo. Já pararam para pensar que tudo na vida é um processo? Quando vamos viver o cristianismo, queremos milagres, queremos mágica. Se queremos ser advogados, temos que estudar. Se queremos ser bons profissionais, temos que nos dedicar. Se queremos entrar numa condição física boa, temos que treinar. Temos que cuidar da alimentação. Temos que beber água. Para tudo na vida há um processo. Quando entramos na vida religiosa, imaginamos que vamos orar a Deus. Deus vai nos ouvir, claro, mas queremos que Deus faça assim, que nos tornemos homens e mulheres perfeitos. Queridos, a vida espiritual não é diferente. Os discípulos ouviram, andaram com Jesus, viram os milagres, viram a ressurreição de Lázaro, viram o paralítico de Betesda levantar, viram o filho da viúva de Naim
ser ressuscitado, viram tudo aquilo que Jesus havia falado, ouviram, viram, mas nunca haviam se deixado ser transformados pelo Espírito. Havia uma resistência no coração deles. Os seus conceitos, os seus preconceitos, os seus desejos, as suas vontades estavam na frente da vontade de Deus. Olha para mim um pouquinho, você que está na galeria e está aqui. Queridos, eu vou dizer uma coisa que eu talvez tenha dito no primeiro dia aqui, só que eu vou dizer numa outra linha de raciocínio. Somos nós que limitamos aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Somos nós que impedimos que Deus faça o que Ele tem que fazer na nossa vida. Deus gasta mais tempo para tentar nos ajudar a tirar as barreiras que nos impedem de permitir que Ele invada a nossa vida, do que agir nos transformando. Deus tem que quebrar os preconceitos, tem que quebrar as barreiras, tem que quebrar a indisposição, tem que superar o nosso eu, tem que vencer as nossas decisões desassociadas com a vontade dEle. Deus tem que trabalhar conosco, para depois, quando abrimos o coração, Ele poder fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que falam assim para mim: pastor, Deus demorou 30 anos para tirar o cigarro de mim. Eu já batizei pessoas que me falaram assim: fazia 30 anos que eu fumava, agora Deus demorou 30 anos. Eu falei: Deus não demorou 30 anos. Como assim? Eles dizem: Deus demorou um instante para mudar você, mas você demorou 30 anos para deixar Deus mudar você. Entende? Nós demoramos, nós adiamos, nós fechamos a mente, nós queremos viver a nossa vida do nosso jeito, e ao mesmo tempo tentar andar em paralelo com Deus, e a gente consegue um pouco, mas não consegue o quanto deveria. E olha, escuta, se tem uma vida difícil de ser vivida, é a vida de uma pessoa que quer ser cristã e ao mesmo tempo quer viver uma vida, tendo atividades, usando o seu tempo, fazendo escolhas que não têm ligação com Deus, ou que não deixam Deus, ou que não permitem Deus entrar na vida. A grande maioria dos cristãos vive uma vida religiosa e buscam a Deus para que Deus solucione os seus problemas, não que Deus mude a vida, não buscam para Deus mudar a vida, não buscam para que sejam semelhantes a Ele, buscam para que Deus venha e ajude a eles a viverem a vida que querem viver, independente se aquilo vem de Deus, ou se Deus deseja isso ou não. Você não precisa me dizer, eu convivo com as pessoas, eu convivo comigo mesmo, tenho minhas lutas, meus desafios. E quantas vezes nós queremos continuar dirigindo a nossa vida, sabendo que o jeito que dirigimos não está permitindo que Deus entre o quanto deveria? Sabe uma coisa que acontece? Eu disse isso na quarta-feira e vou dizer aqui, vou ampliar um pouquinho. Sabe qual é o nosso problema? É que nós medimos a nossa vida, nós avaliamos a nossa condição espiritual, nós avaliamos e fazemos um autodiagnóstico de nós, e definimos se estamos bem ou não, por um aspecto que não é o mais importante. Não é que não seja importante, não é o mais importante. O quê? Nós avaliamos a nossa vida pelo nosso comportamento. E pensamos assim: bom, eu sou um cristão, deixa eu fazer uma autoavaliação. Aí começamos a pensar: eu venho nos cultos de quarta, eu venho nos cultos de sábado, eu guardo o sábado, eu devolvo o dízimo, eu conheço o Apocalipse, eu já fiz curso de Daniel Apocalipse, conheço as profecias, conheço as doutrinas, eu fui batizado, eu estou legal, estou bem.
errei um pouco aqui, errei um pouco ali, mas está tudo bem, a gente é humano, não dá para acertar tudo, ninguém é perfeito, e vai empurrando a vida. Aí no outro dia, termina o dia, como foi meu dia hoje, começamos a avaliar de novo. Não errei tanto aqui, não falei ali, acertei aqui não acertei, mas está mais ou menos, estou bem. Mas por que quando você deita à noite para dormir na cama, e as luzes se apagam, o vazio, o mal-estar, muitas vezes o vazio, a angústia, a ansiedade, o desespero toma conta do seu coração? Por quê? Aí você pensa, mas estou fazendo tudo certo, não sou tão mal assim, não mato, não roubo, como diz alguns, não bebo, não fumo, eu procuro fazer as coisas certas, por que não me sinto bem? Porque sua vida está focada única e exclusivamente no comportamento. E na verdade, Deus criou o ser humano primariamente para se relacionar com Ele. Ontem meu filho não estava num momento difícil, ele queria fazer alguma coisa para tentar alegrar, falou, pai, vamos jogar ping-pong? E eu cheio de coisa para fazer, falei, vamos. Mas você não quer jogar, né? Eu falei, não, eu tenho uma série de coisas para fazer, mas eu quero jogar. Mas por que você quer jogar? Filho, se for jogar ping-pong, se for fazer o que for, se for com você, tá bom para mim. Eu quero ficar com você. Mas você quer jogar? Jogo. Tá com vontade? Tô também. Mas vai ficar melhor porque eu estou com você. Entende? Imagina Deus. Como é que vocês acham que Deus é? Vocês acham que Deus fica sentado num trono dizendo assim, Charles, meu amigo, está ali com a esposa, João, está com a esposa também, queridos. Deus fica assim, João Paulo, já guardou os mandamentos? Já parou de comer alimentos? Claro que Deus quer que eu guarde mandamentos, que eu me alimente certo, claro. Mas vocês acham que Deus, se Jesus viesse aqui agora, o que Ele ia mais querer fazer com cada um aqui? Já pararam para pensar? Ele sentaria com a Eliana, antes de eu te dar um abraço e conversar com você, eu vou fazer alguns itens aqui, você tem vindo aos cultos no sábado, vocês acham que Jesus ia fazer isso? Mas isso é importante? Mas vocês acham que ele ia fazer? Isso era a primeira coisa que ele ia fazer? Quando você não vê alguém, vai no aeroporto, vai buscar alguém, a pessoa chegou, faz meses que você não vê, o que você faz primeiro? Não, antes de eu te abraçar, antes de dizer que eu te amo, antes de dizer que eu estava com saudade, vamos sentar. Como foi as férias? Quanto você gastou? Economizou? Ninguém faz isso. O ser humano foi criado para se relacionar. Deus criou o ser humano para se relacionar com Ele, para passar tempo com Ele. E Ele diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E a gente inverte, a gente avalia, eu estou com Deus porque eu guardo os mandamentos. O jovem rico disse, eu guardo os mandamentos desde a minha mocidade, falou para Jesus. Mas eu me sinto perdido. E Jesus falou para ele, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. O assunto ali não era dinheiro, o assunto era que no coração daquele moço, estava cheio de um bom comportamento, mas não tinha Deus. E Jesus quis mostrar para ele, você tem teologia, você se comporta bem, você faz tudo certo, mas eu não estou aí, e se eu não estou aí, o resto, por mais importante que seja, não vai te dar sentido para a vida. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Os discípulos não entenderam isso. Sabe quando eles entenderam isso? Nos últimos 10 dias do cenáculo. E quando no cenáculo eles entenderam isso, eles perceberam isso, agora o Espírito Santo podia entrar no coração deles. E o que aconteceu em Atos 2? Aonde todo mundo interpreta errado o versículo 4, coloca tudo no mesmo pacote, e são duas coisas que aconteceram no versículo 4, todo mundo pensa que é uma coisa só, dom de línguas. Olha o texto é claro, eles ficaram cheios do Espírito Santo não é ou é a mesma coisa,
falada de um jeito diferente, ali é E. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Todo mundo só olha outras línguas. E a questão ali é o cheio do Espírito Santo. O assunto de Atos 2 é estar cheio do Espírito Santo. Falar em línguas, e eu vou explicar, é o de menos importância, é de quase nenhuma importância. Por que eu estou dizendo isso? João capítulo 15, presta atenção agora nesse momento do sermão para o final. João capítulo 15, Jesus está tendo a sua última conversa com os discípulos, lembram disso? Ele fala que ele é a videira, o pai é o agricultor, nós somos os ramos, lembram desse texto? O que é que Jesus fala ali? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Aquele que permanece em mim dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, lembram disso? O versículo 8 do capítulo 15, Jesus fala assim: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis fruto, e assim sereis meus discípulos. O que é que Jesus está dizendo? Que para glorificar o Pai eu tenho que ter fruto, que para ser discípulo eu tenho que ter fruto. Mateus capítulo 7, Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Queridos, o que se eu posso dizer que existe uma ferramenta para avaliar se eu sou cristão ou não, é se eu tenho fruto, e não se eu tenho dom. E aonde há confusão no mundo religioso, as pessoas unem dons e fruto no mesmo pacote, e são coisas diferentes, completamente diferentes. O que é o fruto do Espírito? Paulo diz em Gálatas 5, versículo 22 e 23, Paulo diz: e o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, mansidão, paciência, domínio próprio, fidelidade. Lembram? São 9 gomos. Jesus disse: se você permanece em mim, você dá muito fruto. Ele não fala frutos, porque ali é intensidade. Quanto mais eu permaneço, mais eu amo. Quanto mais eu permaneço, mais paz eu tenho. Quanto mais eu permaneço, mais alegria. As pessoas falam: eu preciso mudar, eu preciso ter fé, eu preciso ser fiel, eu preciso ter humildade, eu preciso ter paciência. Queridos, isso é fruto do Espírito. Fruto do Espírito todo mundo tem que ter. Agora, dons estão até numa outra passagem bíblica, 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, existem outras passagens para falarem de dons. Dom nada mais é do que uma capacitação que Deus nos dá, é uma ferramenta para nós levarmos a palavra de Deus. O dom não tem, ele é importante, obviamente, mas ele não foi escolhido por Deus para determinar se somos cristãos, se temos o Espírito Santo ou não. O que determina se temos o Espírito Santo são os frutos. É o fruto do Espírito, tanto que o nome diz, o fruto do Espírito. Alguns querem glorificar o nome de Deus pelo nome, outros querem glorificar o nome de Deus falando em línguas, e Deus está dizendo: meu Pai é glorificado quando eu dou fruto, você é discípulo quando dá fruto. Querem ver um exemplo, como a gente é doutrinado a não valorizar fruto e a valorizar dom? Querem ver? Vamos pegar um jogador de futebol, Neymar. Todo mundo conhece o Neymar. Não conheço o Neymar, não sou amigo dele, não sei o caráter dele. Mas o que a gente valoriza no Neymar? Fruto ou talento ou dom? Dom é quando o talento é usado para Deus, mas vamos colocar como sinônimo, talento ou dom. O que a gente valoriza no Neymar? Fruto do Espírito ou dom? Ou talento? Talento. Artista de cinema, Tom Cruise, é isso? O que a gente valoriza nele? Você conhece ele? Você já foi almoçar com ele? Conversou com ele? Por que todo mundo gosta dele? Pelo talento. Pega um artista, algum artista, Ivete Sangalo, não sei se ainda é artista atual. O que a gente gosta dela? Ou o que as pessoas gostam dela? Dança bem, canta bem. O que é isso? Fruto ou talento? Talento.
A gente é educado a valorizar as pessoas pelo talento. O talento é importante. Adianta eu pregar, adianta o Márcio tocar, alguém ter talentos desenvolvidos sem fruto? Não adianta. Às vezes as pessoas se preparam horas para fazer alguma coisa para Deus, mas não tem comunhão com Ele, não tem fruto. E fruto é a base, fruto é o principal. Era isso que os discípulos precisavam. Quando eles andaram com Deus, no Pentecostes, o Espírito Santo veio e os encheu com a presença do Espírito Santo. Nada mais é do que os encheu com o fruto do Espírito. E o Pedro que tinha medo não tinha mais. Os discípulos que fugiram não iam fugir mais. Estavam cheios do amor de Deus, o fruto do Espírito estava abundante neles, e agora eles queriam sair para pregar, mas havia um problema, as pessoas não iriam entendê-los, porque eles não entendiam mais o hebraico e o aramaico, então Deus simplesmente deu para eles a capacidade de falar em outras línguas, ponto. Mas o destaque não é falar em outras línguas, o destaque é ser cheio do Espírito Santo. E aonde está a contrafação? Se eu falo em línguas, a maioria das pessoas pensam, eu já tenho o Espírito Santo, então para que buscar? Para que permanecer mais nele? Para que me santificar? Para que buscar o fruto do Espírito? Eu já falo em línguas. E você tem milhões e milhões de pessoas hoje entendendo que já são de Deus, porque falam em línguas. E queridos, falar em línguas, não estou desprezando, mas é o mínimo. Foi só uma forma de Deus quebrar a barreira da comunicação, mas o que era mais importante, era o que ia ser comunicado, quem iria comunicar. Discípulos cheios do Espírito Santo, cheios do fruto do Espírito, que tinha uma mensagem para ser comunicada, e a barreira da língua tinha que ser quebrada, era só uma questão de comunicação. Entendem isso? Alguns entendem que se santificam, que estão santificados, que estão com o Espírito Santo, porque falam em línguas. E outros pensam que tem o Espírito Santo porque tem conhecimento. Mas pastor, conhecimento não é importante. Se precisar falar línguas não é importante. Línguas eu digo, qual era a língua que eles falaram aqui? Qual era a língua? Era uma língua existente. Os homens falaram assim, o povo falou assim, como é que nós estamos ouvindo eles falarem na nossa língua materna? Qual que é a sua língua materna? A maioria de vocês? Língua portuguesa. Essa língua estranha que dizem que existe, até a palavra estranha num dos textos da Bíblia não está nas cópias dos originais. Não existe uma língua que ninguém entende. Paulo diz, eu prefiro falar 2, 3 palavras que todos entendem, do que 5.000 que ninguém entende. Não é meu assunto o dom de línguas. Mas mesmo que fosse o dom de línguas verdadeiro hoje, não é o verdadeiro. Mesmo que fosse, o foco está equivocado. Quero terminar dizendo uma coisa para você. Há quanto tempo você vem a essa igreja? Há quanto tempo você é cristão? Há quanto tempo você avalia a sua vida e se reavalia somente pelo seu comportamento? Somente pelo conhecimento que você tem? Há quanto tempo? A gente tem que parar para pensar se aquilo que nós estamos vivendo está realmente fazendo de nós pessoas melhores do que somos. Se está realmente fazendo de nós pessoas preenchidas, com sentido para a vida. Se não, a gente vai continuar vivendo e parece que nada vai acontecer. Porque você continua fazendo as mesmas coisas. Hoje é sábado, eu vou à igreja, escola sabatina, eu vou para o culto. Tem que vir. Mas você vem, e a vida vai, e parece que nada acontece. Nada acontece, porque a gente continua olhando para que aquilo que Deus espera de nós,
A gente não entende o que Deus espera de nós, a gente fica só pensando numa linha do fazer, do fazer. Sabe como é que a gente deveria medir nossa vida? Se é para medir, além do fruto do Espírito, é avaliar o quanto eu permaneço nele. Porque adianta eu terminar meu dia e falar assim: hoje eu guardei todos os mandamentos, hoje eu fiz tudo direito, eu só não orei, eu só não passei tempo com Deus, eu só não fiquei perto dele, mas eu me comportei perfeito. Você acha que seria isso que Deus espera da gente? Você imagina que ao terminar o dia, você veio aqui no sábado, você devolveu o seu dízimo, você não comprou, você não vendeu, você não trabalhou, você talvez passou a lição, talvez você cantou, você fez uma série de coisas, pregou, aí terminou o sábado, você vai fazer um balanço da vida, e você pensa assim: hoje foi um dia ótimo, trabalhei muito para Deus, mas quanto tempo eu falei com Ele? Quanto tempo eu fiquei com Ele? Uma vez colocaram alguns homens muito experientes de Deus, quando eu acabei de entrar no ministério, homens muito experientes, e perguntaram para eles: se tem 3 coisas que se voltasse atrás você faria diferente. Eram homens que estavam para se aposentar já. Eu nunca me esqueço. Um disse assim: eu trabalhei quase 40 anos para Deus, mas se voltasse o tempo, eu ia ter mais comunhão com Ele. Trabalhei muito, mas fiquei pouco tempo perto dEle. E o segredo da vida é ficar perto dEle. O segredo da vida é ficar do lado dEle. O outro disse assim: além disso, eu teria cuidado mais da minha saúde. E o outro disse: se voltasse atrás, eu ficaria mais com meus filhos. Quantas vezes eu vi meus filhos brincando, eles me chamavam dizendo: não tenho tempo, tenho que trabalhar para Deus. Eu não estou desanimando você de trabalhar para Deus. Vocês estão entendendo? Eu estou tentando trabalhar com a causa para a consequência. Se você não passar tempo com Ele, trabalhar para Deus vai ser pesado, ajudar pessoas vai ser pesado, a vida vai ser pesada. Eu vim para cá agora, vi uma cena terrível, um rapaz atropelado na Fernão Dias, assim, num estado terrível. O trânsito parou. Sabe o que ele gritava? Ele gritava: mãe, eu quero a minha mãe. Ele dizia, um adulto. E eu fiquei pensando, a figura de mãe é algo especial, não é? Mas Jesus fala assim na Bíblia: mesmo que uma mãe possa esquecer do filho, eu não me esqueço de você. Deus ama mais você do que a nossa própria mãe. Está na hora de nós entendermos o que é ser cristão. Nós precisamos aprender a ficar com Ele, passar tempo com Ele. Sabe, você vai estudar a Bíblia, é dizer: Senhor, eu quero ficar contigo, pelo prazer de estar contigo, e ficar lendo a Bíblia, falando com aquilo que você está lendo com Ele, conversando, passando tempo. Sem você perceber, o Espírito Santo vai entrar em você, o fruto do Espírito vai sendo colocado, você vai sendo batizado diariamente, e naturalmente, progressivamente, você vai se comportar bem, você vai guardar os mandamentos, você vai fazer o que tem que ser feito, mas com o coração preenchido com sentido para a vida. Seja honesto, eu vou terminar. Se não está dando certo do teu jeito, é porque está faltando Cristo. Os discípulos entenderam isso. Pedro, que negou, foi um dos maiores pregadores do Novo Testamento e morreu glorificando a Deus. Os discípulos viveram para pregar o Evangelho, mas agora impulsionados porque estavam cheios do Espírito Santo. Não era simplesmente
por necessidades, por sonhos humanos, mas agora sabiam que precisavam anunciar a salvação que haviam encontrado em Cristo. É isso que a gente vai começar a fazer aqui de novo hoje à tarde. É isso que a gente vai fazer ao longo do período que a gente estiver aqui. Nós temos duas razões para sermos membros de igreja: nos santificarmos e cumprirmos a missão. Porque algum dia alguém contou para você de Jesus. Nós vamos ter uma última música agora. Queria que você ouvisse o que vai ser tocado, cantado, e pudesse ir ouvindo e ao mesmo tempo dizendo para Deus que você precisa estar cheio do Espírito Santo, cheio do fruto do Espírito, cheio da presença dEle, para fazer de você um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Vamos fazer isso? Que Deus te abençoe. Condenado eu andei, procurando meu destino, e sem rumo eu vaguei, como folha no caminho, mas pelo sangue de Jesus, aleluia, fui achado, pela glória de sua cruz. Sou feliz e perdoado. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Se somos filhos do Senhor e herdeiros de seu reino, morreremos para o mal e para o bem renasceremos. Nova vida de perdão, de poder e de vitória, reinaremos com Jesus para sempre em sua glória. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Eu sei que Deus é por nós, Ele deu sua vida, pelo seu sangue nos libertou. Deus nos amou, deu no seu Filho, graça foi tudo que concedeu. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa
sua graça. Ele vai além para conceder sua graça. Preciosa graça. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua graça, obrigado pela oportunidade de recomeçarmos a vida. O Senhor é um Deus que sempre nos dá novas oportunidades. Pai, queremos continuar e recomeçar do jeito certo, andando contigo, Pai, passando tempo com o Senhor. Ajuda a gente nisso. Faz de nós, Senhor, aquilo que só o Senhor sabe fazer. Pessoas novas, novas pessoas, novas criaturas, homens e mulheres segundo o teu coração. Abençoe a cada um aqui, a cada família, e que a tua graça nos cubra nessa manhã. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.